Bem, você nunca investiu, tem medo de investir, não sabe como começar a investir ou precisa corrigir falhas no início dos seus investimentos. Hoje a gente vai montar uma carteira de investimentos para que você possa se aposentar recebendo renda passiva. Você não precisa trabalhar. Não necessariamente deixar de trabalhar, mas você não precisa mais desprender todo o seu tempo em troca de rendimentos que supram todas as suas necessidades. Então a renda passiva, recebimento de rendimentos sem a necessidade de você trabalhar, sem a necessidade de você trocar seu tempo por dinheiro. E vamos ser aqui repetitivos, vocês já devem ter ouvido isso várias vezes. Investir não necessariamente precisa a pessoa ter dinheiro ou muito dinheiro ou ser rica. E todos nós temos problemas. E investimento está muito mais relacionado ao seu comportamento do que exatamente quanto você ganha, quanto de dinheiro você tem. É uma filosofia. E a partir do momento que você entende e começa a se inserir nessa filosofia, você percebe que muda radicalmente a sua vida. E a aplicação dessa filosofia muda radicalmente também o seu futuro. Diminui demais o sofrimento que você possa vir ter para ter benefícios patrimoniais. Existem várias histórias de investidores que começaram pobres e se tornaram ricos. É claro que isso demanda uma disciplina, um comprometimento, um envolvimento, mas não é nada absurdo que você precise realmente ter conhecimentos aprofundados de alguma coisa para você aplicá-los. Agora, se você percebe que a sua renda é muito enxugada, os seus gastos básicos consomem toda a sua renda, é muito bom que você consiga um ganho extra. É essencial esse ganho extra para começar a investir? Não é, mas é muito importante. Ele potencializa demais os seus investimentos. Existem vários vídeos na internet que falam sobre ganhos extras, ensina quais as formas de ganhar um valor além do seu salário. A gente não vai perder tempo aqui nesse vídeo. Se vocês quiserem, a gente até faz um vídeo sobre isso, mas não vamos perder tempo nesse vídeo explicando sobre as possibilidades de você ganhar. São muitas, tá? Que às vezes a gente não visualiza e precisa de alguém para nos mostrar. Mas se quiserem, a gente faz um vídeo, mas não vai ser nesse vídeo. Existem outros vídeos na internet que explicam sobre. E esse ganho extra, a gente não fala aqui de 5 mil reais. É claro que esse valor ajuda bastante, acelera demais o que a gente pretende, mas não estamos falando de ganhos que já se transformam praticamente na sua renda passiva. Estamos falando de ganhos de até R$200. Ah, mas R$200 é muito. Não, depende. Se você aplicar corretamente alguns ensinamentos que algumas pessoas passam, esses R$200 você nem vai perceber. Só que eles serão um diferencial para alcançar a sua liberdade financeira. Então vamos ao que interessa, vamos montar nossa carteira. Primeira coisa, você precisa economizar entre 10% a 20% do que tu ganha. Ah, mas eu ganho um salário mínimo. Tente enxugar o máximo que você puder. Não consegue enxugar? É claro que a nossa realidade, os custos são altos, muitas vezes o salário muito baixo, fica difícil você enxugar alguma coisa para investir, porque é importante que você tenha o seu lazer também. Então, se você não tem como enxugar, você tem que aplicar a técnica da renda extra. Você tem que trabalhar em algo ou colocar alguma coisa para render para você, alguma atividade que você não desprenda muito tempo, para que você ganhe 10% a 20% do seu salário a mais. E você possa usar isso na aplicação dos seus investimentos. Isso aqui não é algo fantasioso e que a gente não deve olhar para isso como um sacrifício sem propósito. Pelo contrário, a gente está falando em no futuro, quando estivermos mais velhos, a gente ter um rendimento que a gente não precise trabalhar para tê-lo. É um rendimento, uma renda passiva, que a gente não precisa dedicar nosso tempo para receber. Então, esse sacrifício inicial agora, que não precisa ser muito grande, é um sacrifício com um propósito muito maior, que a gente no futuro vai se arrepender de não fazê-lo. Então, economize 10% a 20% do que tu ganha e, se possível, gere uma renda extra para você aplicar nos seus investimentos. E sempre que ganhar um dinheiro a mais, um dinheiro extra que você não estava esperando, um processo judicial, um valor no trabalho, participação nos lucros que você não estava contando, você aplica esse valor nos seus investimentos, porque você não está jogando fora. Você não está comprando uma roupa, não está comprando um carro que vai consumir combustível IPVA, por exemplo, ou que vai perder o valor depois de você comprar. A gente está falando de pegar um valor, por exemplo, de 5 mil reais e aplicar nos investimentos, e esses 5 mil já estarem rendendo juros todos os meses. É um propósito muito nobre e eficiente. Então, receber um valor a mais, aplica esse dinheiro imediatamente nos seus investimentos. Então vamos pensar aqui que você gostaria de se aposentar com 4 mil reais. É o seu gasto base hoje, ou que no futuro vai ser
É o mínimo que você precisa por mês. Ah, mas Marcos, eu preciso de menos, eu preciso de R$ 2.000. Faça esse cálculo também com 2.000. É tudo proporcional. É só você fazer calculado proporcional, está estabelecendo um valor aqui, porque a gente acredita que supra a realidade da maioria das pessoas. Então vamos trabalhar com a ideia de R$ 4.000, mas você pode trabalhar com 1.000, com 2.000, com 3.000, com 10.000, é só trabalhar com proporcionalidade. Então pensando no valor de R$ 4.000, a gente vai pensar em gerar uma renda de 5.000. Por quê? Porque vamos pensar que R$ 1.000, que é 20%, vai ser aplicado novamente nos rendimentos para manter o seu poder de compra, para o seu dinheiro não perder valor, porque no futuro, seus rendimentos parados, o dinheiro vai perdendo valor com o tempo. Então, a gente aplicando sempre 20% do que a gente ganha, a gente vai manter o nosso potencial, o potencial do nosso capital. Tá? Então, vamos pensar em criar renda, mas ao mesmo tempo que essa renda se mantenha ao longo da minha vida. Então vamos lá para os cálculos. Para ganhar por mês R$ 5.000, pensando no retorno de 10%, como a gente falou, pois isso é um retorno sustentável, não adianta a gente trabalhar com uma ideia de 12%, 13%, 15%, porque isso ao longo do tempo é variável. Então a gente tem que pegar aqui 10%, que seria um retorno médio entre o valor mais alto, que seria 10%, 12%, 15%, e o valor menor ali, que 7%, 8% da taxa de juros. Então, para esse retorno de R$ 5.000 por mês a 10%, eu preciso de um investimento total próximo de R$ 600.000. Assim, R$ 600.000 vai me render por ano ali 10%, R$ 60.000. Pegando esses R$ 60.000 e dividindo por 12 meses, eu teria uma renda mensal de R$ 5.000. Esses R$ 5.000, eu tenho um custo de vida de R$ 4.000 e vou reinvestir R$ 1.000, como foi falado, para garantir o poder de compra. Isso pode parecer um pouco difícil, mas com o tempo você vai ficar tão enganjado que você vai perceber que é muito tranquilo fazer esse tipo de planejamento e investimento. Então vale demais a pena fazer isso. Ou seja, preciso acumular um patrimônio de 600 mil para que lá na frente 10% desses 600 mil me renda 60 mil, dividido por 12 meses eu vou ter uma renda de 5 mil por mês. Vou receber por mês os 5 mil e vou reaplicar esses R$ 1.000 lá no montante de 600 todos os meses. Todos os meses eu vou aplicar esses R$ 1.000 lá e vai render juros sobre juros. E a mágica vai continuar dos juros compostos. Agora vamos falar das aplicações que nós vamos fazer. Já que esses investimentos é para ter uma renda mensal, a gente precisa investir em ativos que tragam uma segurança e um retorno mensal garantido. E quais ativos que a gente vai escolher aqui? A gente vai escolher a renda fixa e os fundos imobiliários que têm dividendos mensais. Então a renda fixa a gente vai aplicar num CDB de liquidez diária e os fundos imobiliários a gente vai escolher uma diversificação aqui de fundos imobiliários que a gente vai mostrar. Então só para esclarecer, a gente vai fazer essa divisão, mas essa divisão você desde o início vai fazer essa alocação nos ativos, vai ficar um pouco diferente ali, mês a mês você vai fazendo aporte nesses fundos imobiliários e nesse CDB que a gente falou, distribuindo proporcionalmente aos poucos. Pode fazer em um mês em um fundo imobiliário, se é pouco valor, ou em dois. No mês seguinte, tu faz no CDB. E aí você vai diversificando até você chegar a um montante total de 600 mil. Mas a gente vai fazer aqui a divisão já contando que foi feito a distribuição até chegar aos 600 mil, tá? Mas faça isso mensalmente. Então, ali no CDB de liquidez diária, a gente vai ter 200 mil. Todo banco tem esse CDB. É importante você procurar um CDB que renda 100% do CDI, pelo menos. Então, escolher um CDB com 100% do CDI, você aplica esse valor lá. Então, 200 mil será nesse CDB de liquidez diária. É simples, a gente só vai explicar rápido aqui, mas é algo simples. E os outros 400 mil a gente vai aplicar em 5 fundos imobiliários. E é importante diversificar para a gente dar uma segurança para a nossa carteira. Esses fundos imobiliários vão gerar todos os meses para a gente rendimentos, dividendos. Então, é bem tranquilo, a gente vai gerar, a gente vai aplicar e todos os meses a gente vai começar a receber já os dividendos e a gente vai reaplicar esses dividendos a todo instante e vai acelerar mais ainda a formação do nosso capital final, só para vocês terem conhecimento. A gente vai aplicar aqui, não vou explicar exatamente como escolher os fundos imobiliários, a gente tem vídeos aqui no canal falando sobre a escolha de fundos imobiliários, como a gente faz, mas a gente vai escolher, só vai mostrar os fundos que a gente escolheu e vai explicar rapidamente a diversificação como foi feito. O primeiro fundo imobiliário aqui é o VISC11, ele tem um dividend yield de aproximadamente 9% ao mês. Ele é um fundo imobiliário de tijolo, do segmento de shopping center.
Tá? É um excelente fundo imobiliário, então esse é o primeiro fundo imobiliário que a gente vai escolher. O segundo fundo imobiliário é o XPLG11. Ele tem um dividend yield também próximo de 9%. Ele é um fundo imobiliário também de tijolo, do segmento de galpões logísticos. O terceiro fundo imobiliário é o VILG11, ele tem um dividend yield de aproximadamente de 8%, é um fundo imobiliário também de tijolo do segmento de galpões logísticos. O terceiro fundo imobiliário é o KNCR11, ele tem um dividend yield aproximado de 12%, é um fundo de títulos e valores imobiliários do segmento de títulos e valores imobiliários. É um fundo de papel. E o fundo imobiliário KNIP11, que tem um dividend yield aproximado de 9%, 9,7%. É um fundo de papel também, de títulos e valores imobiliários. Então a gente escolheu um fundo de shopping, 2 fundos de galpão logístico e 2 fundos de papel. A gente sente uma estabilidade maior nos fundos de tijolo, né, que é o fundo de shopping, os 2 fundos de galpão logístico. E o fundo de papel, que eles tiveram uma queda, e são fundos mais voláteis um pouco, mas eles têm um dividend yield um pouco maior. Mas não vale a pena aplicar muito neles porque eles têm uma volatilidade maior. Até sugiro durante o tempo, os fundos que tiverem uma valorização muito alta, vocês evitem aportar nele e aportem nos fundos que desvalorizaram ou tiveram uma valorização menor. Mas é importante essa diversificação que vai dar mais estabilidade para o patrimônio de vocês. E todo mês vocês vão receber dividendos desses fundos imobiliários, independente de qualquer coisa. São 5 fundos que têm um patrimônio alto. Então, esses fundos que têm um patrimônio alto, eles trazem uma segurança um pouco maior. Não são fundos aventureiros, mas são fundos com patrimônio maior. Eles têm um PVP ali, um PVP bem próximo do que a gente considera ideal. Mas a gente não vai discutir aqui os fundamentos, né? Fazer uma análise fundamentalista deles nesse momento, porque o propósito do vídeo é outro. E aí você, com o tempo, vai acompanhar a rentabilidade desses fundos, vai verificar como estão os dados desses fundos. Não precisa se aprofundar no entendimento de análise fundamentalista, mas com o tempo, como são poucos papéis que vocês vão ter, vale a pena conhecer um pouco mais e perceber até que ponto a gente está correndo risco ou não com aquele papel e precisa botar um pouco o pé no freio naqueles investimentos e, eventualmente, uma valorização absurda, até pensar em vendê-los e comprar um outro fundo um pouco mais barato para a gente acelerar um pouco esse patrimônio. Porque a gente está falando aqui como isso vai ficar durante muitos anos, algumas décadas até, e vocês têm muito poucos papéis na carteira, vale a pena fazer uma análise e conhecer um pouquinho. Então aqui o propósito era montar uma carteira para você se aposentar, sem ter que trabalhar para receber essa renda, uma carteira de renda passiva e garantir uma aposentadoria muito mais tranquila para vocês, ainda que você já tenha outras fontes de ganho. É claro que os ativos aqui não são recomendação de investimento, vocês devem fazer a análise de vocês, mas foram papéis e ativos muito bem escolhidos que a gente considera muito bons e seguros. Se tiverem algumas dúvidas, podem deixar aí nos comentários que a gente vai responder todas. A gente agradece todo mundo que ficou até aqui. Não deixem de se inscrever no canal, deixem o seu like que ajuda demais e não deixem de assistir os próximos vídeos que ficarão indicados aí para vocês. Muito obrigado.